Hoje a minha convidada é a deputada federal Denise Pessoa, ela que é do PT do Rio Grande do Sul. E aqui comigo a deputada Denise Pessoa, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite de participar com a gente nesse Café PT de hoje, deputada. Eu que agradeço, né? Fico muito feliz de estar aqui contigo. Maravilha, e a gente vai falar aqui hoje sobre importantes projetos, né, um dos seus principais projetos na Câmara dos Deputados, e eu quero começar já, né, a gente aqui falando sobre o PL 2439 de 2023, que institui o registro de cadastro de devedor de pensão alimentícia no e-social. Então, eu queria que a senhora explicasse para a gente, né, qual o ponto principal desse projeto, deputada? Bom, esse projeto, para mim, ele é o queridinho mesmo, né, nosso do mandato, né? Foi um dos primeiros projetos que a gente apresentou e foi ouvindo, né, as demandas das mulheres, das mães solo em especial. A gente sabe que hoje a gente vive num Brasil que muitas mães criam seus filhos sozinhas. E a questão do direito da pensão, que é um direito da criança, né, isso precisa ser dito, é um direito da criança, muitas vezes não tem muita dificuldade para ser garantido. Hoje, e aí eu falo a mulher, né, porque normalmente quem é devedor de pensão é o pai, normalmente, mas às vezes, eventualmente, pode acontecer, né, outra situação. Mas hoje, no geral, o que as mulheres reclamam? Que a partir da decisão do direito da pensão, elas têm que, fica a cargo dela levar a decisão para o RH, onde trabalha o pai, né, e garantir esse direito. Se ele troca de trabalho, ela tem que quase ser uma detetive. Se ele não quiser informar onde ele trabalha, sim, fica a cargo da mãe andar atrás, né, tentar saber aonde que ele está trabalhando para informar o RH, né, desse direito. Às vezes o processo está arquivado, tem que solicitar o desarquivamento para atualizar a decisão. Então hoje o judiciário em si, ele está sobrecarregado com essa demanda e é quase enxugar gelo, né? A gente não consegue resolver e quem fica sem o direito garantido é a criança. Então a nossa proposta, ela diz o quê? Que a partir da decisão da pensão, sim, ela já deve ser informada no e-social do devedor. Então, quando o pai for trabalhar em algum local, já vai estar lá no seu e-social, então o RH vai ter a informação e já vai fazer, né, o débito automático, já vai garantir esse acesso. Então não tem mais que fazer o processo judicial novamente, não tem mais que a mulher andar atrás, né? Então a gente economiza tempo e garante um direito, né, da criança. Então a gente ficou muito feliz que já passou na Câmara dos Deputados, está no Senado. A gente já passou a primeira comissão, inclusive a Comissão de Seguridade Social, em que o relator foi o nosso companheiro senador Humberto, sim, Costa, e a gente já aprovou, então agora a gente segue acompanhando e a gente quer que se torne lei o mais rápido possível. Deputada, e como o devedor de pensão alimentícia, né, ele pode ter seu nome retirado, então, do e-social? De que forma funciona? A partir do processo judicial, né? No mesmo processo, quando cessa o direito de pensão, né, isso ele deve ter uma decisão e aí também vai informar, né, os órgãos competentes que vão retirá-lo, né, do cadastro. Mas aí a gente tira essa responsabilidade, né, como eu disse, sim, da mulher, da mãe, né, da responsável pela criança. E a empresa, ela pode sofrer alguma penalidade por não informar os dados do devedor? O que a gente, na verdade, ela deve cumprir, assim como as decisões judiciais, né, elas dizem que deve ser cumprida o débito da pensão, né? Isso hoje já é assim. Então a gente facilita o trabalho, a gente não coloca ali penalidade, mas a gente facilita inclusive o trabalho dos RHs. A gente teve relatos e recebeu retornos tanto dos advogados de família, que ficaram felizes com esse projeto, né, porque entendem que é um trabalho hoje que acaba sendo cansativo emocionalmente para as pessoas, até para os advogados. Então, eles mesmo entendendo que vão perder, digamos, trabalho, né, eles entendem que vão garantir um direito para a criança. Então, também sinalizaram positivamente, com esse nosso projeto. Mas os setores de RH também ficaram muito felizes, porque facilita, né, o trabalho deles. Já tem informação, já faz o débito, já, né, automaticamente não tem grande dificuldade. Então a gente acredita, né, que vai facilitar algo que já tem a definição de que hoje as empresas devam fazer, né, esse débito da pensão.
Deputada, a gente vê que de uns anos para cá, né, vamos aí colocar na última década, o avanço da informação, né, a internet, a teledramaturgia também, a importância, né, o papel dessas ferramentas na vida das pessoas e muitas das vezes funciona, né, como uma ferramenta de fazer a pessoa entender algo que ela está passando, buscar ajuda, é uma forma de conhecimento também. A gente sabe que nem sempre, né, essa forma, esses dados, esse turbilhão de informações da internet, da TV em si, ajudam. Muitos levam até para outros caminhos, pela fake news, pela desinformação, mas a gente também tem que tirar lados bons que levam à informação. Recentemente a gente passou por uma situação que eu até anotei aqui para compartilhar com a senhora, quero sua opinião, e também com quem está em casa nos vendo. Foi exibida uma cena em uma novela da Rede Globo, na novela Vale Tudo, né, sobre uma atriz passando por essa situação da falta do pagamento de pensão alimentícia ali, que ela estava passando, né, com esse... né, com o ator ali que contracenava com ela como o pai do filho dela. E aí, após essa cena, ficou evidente, né, em todos os meios de comunicação, né, inclusive, né, pela Defensoria Pública, o aumento simultâneo de pessoas formalizando, né, pedidos, denúncias, né, o número de pedidos de pensão alimentícia, né, por meio do aplicativo. Então, eu queria que a senhora falasse para a gente, né, qual a importância desse debate provocado por essa reação das pessoas. A desinformação, a senhora avalia que ela ainda é o principal desafio, né, para mudar esse cenário? Com certeza, né? A gente luta tanto para aprovar leis e, no entanto, a aplicação delas, muitas vezes, ela não ocorre por falta de informação. E quando a gente vê uma novela utilizando esse tema e ainda ser novidade, né? Porque é um direito garantido há anos. Exato. Então, para ver o quanto a gente ainda precisa, né, avançar e debater sobre essa situação. E, claro, a importância da arte, da cultura, né, nessa construção da sociedade, né, de conscientizar sobre os direitos, ela é extremamente importante. E eu acho que quando a gente tem esse debate na TV, ela traz uma função social, inclusive, né, para a arte. E aí a gente pode pensar que muitas mulheres hoje, elas não saem de situações de violência, de casamentos, com medo de como é que eu vou sustentar o meu filho. Como é que eu vou... E aí, muitas vezes, ela tem esse conflito da questão da pensão. Então, a pensão também é uma forma, né, de garantir essa liberdade da mãe, ou de garantir que ela tenha, pelo menos, um apoio, porque, normalmente, a pensão também não resolve todos os problemas, mas colabora, né? Então, acho que a arte, ela tem uma função extremamente importante de conscientização. E o que me surpreende, realmente, é que em 2025, quando se fala disso, ainda é novidade, né, para muitas mulheres no nosso país. Então, isso nos desafia a cada vez mais pensar, né, como chegar e como atender esse direito. Sim. Que é das nossas crianças. Como eu disse, nós vivemos um país hoje que muitas mães são chefes de família, né? Muitas mães são responsáveis, né, pelo sustento da casa, pelo cuidado, e não temos ainda, né, essa informação e esse direito garantido a pleno. Deputada, e eu tenho um dado aqui que 11 milhões de mulheres são mães solo e criam seus filhos sozinhas. Queria que a senhora falasse para a gente quais as principais barreiras que essas mulheres enfrentam na tentativa, né, de garantia dos seus direitos. Bom, quando a gente fala de um país hoje que a gente não tem a garantia da educação infantil, por exemplo, né? As mulheres, como elas conseguem hoje trabalhar, né, e não tendo onde ficar os seus filhos? Então, acho que um dos desafios prioritários é o cuidado com as crianças. Então, mais vagas de educação infantil, essa é uma demanda que aparece acho que em todos os municípios do nosso país, essa demanda de ter mais vagas de educação infantil. Então, garantir o cuidado, garantir a proteção das nossas crianças. Eu digo que não tem nada melhor. As mães sempre dizem, né, façam bem, façam mal, né, mas se fizer para o nosso filho, sempre é dobrado, né, o valor. Então, a gente entende que as políticas públicas, elas precisam atender,
né, as crianças. E eu sempre penso que uma cidade que é boa para as crianças é uma cidade boa para todos. É uma cidade segura, que tenha parque, que tenha estrutura, né, para as crianças se divertirem, brincarem com segurança. É uma cidade que tem transporte público para as mães, né, poderem ir trabalhar. É uma cidade que tem o pediatra lá na UBS, que tem a vaga da educação infantil, que tem a lanche na escola, né, que tem o transporte escolar. Então, é tudo isso. E aí, por isso que eu sempre penso, né, um governo como o nosso, que investe no cuidado das pessoas, é um governo bom para as crianças e bom para as mulheres. Inclusive, né, falando de coisa boa, a senhora tem o programa Participa Mais Mulher. Explica pra gente. Então, a gente fez uma plataforma online, né, onde a gente coleta sugestões, né, das mulheres, propostas de projetos, situações. E aí a gente fez uma reunião online, a gente recolheu as demandas, deu mais de 60, foram 61 sugestões. E aí a gente fez uma reunião onde trabalhamos também em juntar algumas propostas com outras, e a gente está construindo agora os projetos de lei em cima das demandas que as mulheres nos trouxeram. E a primeira, que a gente apresentou, nossa primeira proposta é a Política Nacional de Proteção, né, das Mulheres e Crianças Vítimas de Violência Doméstica. Então, que eu já posso, né, já vou detalhando ela, Sim. né, que na verdade acaba sendo um pacto, eu diria, de todos os serviços, né, tendo a certeza assim, de que são agentes públicos e, portanto, tem que defender a vida das crianças e das mulheres. Porque a gente ainda vive numa sociedade em que a briga entre marido e mulher não se mete a colher. Sim. Ou a questão da violência contra as crianças, que ela ainda é tolerável. A gente vive numa sociedade que ainda aceita, como se fosse, é educar. Né? Então a gente precisa realmente entender, enquanto órgão público, todas essas situações de violência, né, para quando chegar uma situação de violência, seja na escola, no CRAS, às vezes ela não está chegando como uma denúncia, né, mas a criança está desatenta na escola, né, ela não está conseguindo prestar atenção, ela sinaliza situações de desconforto, né, ela vai acabar falando algo. Bom, o que a gente faz com essa situação? Então, são protocolos, né, uma política nacional que faça com que todos os serviços públicos estejam preparados e comprometidos para atuar em defesa da vida dessa criança, que muitas vezes a criança vai trazer a informação de violência contra a mãe. Né? Então, tudo isso a gente precisa entender que, acho que se a gente tiver uma rede de proteção organizada, a gente vai conseguir dar o apoio para essa família. A senhora propôs o projeto de lei 363 de 2025, né, que prevê a criação da Política Nacional de Proteção a Mulheres e Crianças Vítimas de Violência Doméstica. O que esta política prevê? Explica pra gente. É mais ou menos isso que eu já falava, né? Ela foi uma proposta que foi enviada, então, pela consultora de seguros, a Damile Consoladora, né? Que é ela que nos apresentou. Ela participou do programa e apresentou essa demanda. Porque ela disse que nem tudo vira boletim de ocorrência. Né? Sim. Nem todas as situações de violência viram. Então, é necessário que a gente crie essa rede nacional, né, de proteção. Claro que é um desafio, parece utópico, mas a gente precisa, sim, organizar essa rede, né, fazer esse pacto pela vida das mulheres e das crianças. Né? Então, organizar essa rede com assistência jurídica, com as entidades, né, do CRAS, com abrigo que proteja. Então, os serviços que existem, identificar a situação de violência, mas também ter serviços que sejam adequados e apropriados para a situação de violência. Seja um abrigo que ela possa ser retirada dessa situação de violência e tenha um abrigo, seja assessoria jurídica, seja assessoria psicológica, a garantia da escola para os filhos também, porque as mulheres saem, né, de situação de violência, levam os filhos, mas elas também têm que ter a garantia da escola. Então, são vários, né, pontos aí de atuação dessa política nacional, mas que o intuito é proteger, abraçar essa mulher, abraçar essa criança vítima de violência doméstica. Deputada, agora a gente vai falar de um assunto muito delicado também, né? Tudo que a gente tem falado aqui é a importância, mas é sobre casos, né, de estarrecedores de feminicídios. Infelizmente, essa é uma realidade muito cruel, né, no nosso país, de agressões contra mulheres.
tem um dado aqui que chama bastante atenção. São 4 mulheres mortas por dia no Brasil só por serem mulheres, né? Qual mudança a sociedade precisa passar para acabar com esses crimes, no seu ponto de vista? Bom, eu vejo que tem várias questões, né? Acho que a sociedade como um todo precisa trabalhar essa situação. A gente vive numa sociedade que o patriarcado, ele é uma das estruturas fortes do nosso país, né? Então, quais são as funções que as mulheres têm historicamente, né? Por que somos tão poucas em espaços públicos? Né? Por que em espaços de poder, como na política, né? Então, culturalmente, nos dado algumas tarefas, né? A tarefa do cuidado, que se a gente perceber... várias das atividades de cuidado, professoras, na área da saúde, a maioria são mulheres, né? E aí a questão dos homens, eles acabam sendo criados para uma outra atuação, né? Uma atuação mais externa, mais para a rua, né? Eu digo que quando somos crianças, né? As meninas ganham a boneca, a casinha, né? A cozinha, o menino ganha a bicicleta, a bola, a rua, né? Então a gente tem criações distintas, né? E que isso acaba influenciando. Então, quando eu trago isso, eu vejo que a gente precisa tratar também uma educação que não seja sexista, que não seja machista. E aí, porque além, claro, a gente precisa combater o feminicídio, a violência, até delegacia 24 horas, embora seja lei, a gente ainda não tem as delegacias de mulheres, né? A gente precisa ter as estruturas que o Estado precisa garantir, né? Investimentos, campanha. Eu venho do estado do Rio Grande do Sul, que há pouco nós tivemos um feminicídio, né, em que a vítima levou 127 facadas. Né? Isso é muita violência. Isso não é uma violência, odiar a existência dessa mulher, né? Fazer esse tipo de crueldade. E no Rio Grande do Sul, agora nós estamos reconquistando a Secretaria Estadual de Política para as Mulheres. Então, a gente teve lá no feriado da Páscoa 11 feminicídios num feriado. A gente sabe que as mulheres nos feriados, à noite, elas são mais vítimas da violência, porque é onde o agressor está em casa. Então, por isso a importância das delegacias 24 horas, que a gente precisa avançar nisso. Mas, além disso, então, de combater o crime, o feminicídio, a violência, de denunciar, de garantir que as medidas protetivas elas atendam as mulheres, porque a maior parte das mulheres vítimas de feminicídio, elas não têm medida protetiva. Então, denunciar é necessário, denunciar protege, né? Denunciar coloca a vítima no radar da proteção das mulheres, porque enquanto ela não denuncia, ela fica invisibilizada. Sim, ninguém sabe da situação. A gente precisa quebrar o silêncio. Então, a denúncia 180, né, é necessário. Se você conhece uma situação de violência, você pode denunciar. Não é necessário que seja você a vítima. Né? Então, é importante que a gente dê voz para essa mulher que muitas vezes está sendo silenciada, calada. Né? Mas, além disso, a gente precisa trabalhar o futuro. Que homens a gente vai querer para o futuro? Que homens, que mulheres, né? A gente precisa entender que o machismo, ele mata não só as mulheres, mas mata os homens também. Sim. Porque os homens se arriscam mais no trânsito, os homens não se cuidam na saúde, não é à toa que a gente tem a expectativa de vida das mulheres é maior do que a dos homens. Né? Então, os homens se deprimem, cometem suicídio. Né? Então, a gente precisa também cuidar desse homem, dizer que homem chora. Né? Pode ser sensível, pode chorar, pode falar dos seus sentimentos. Agora, enquanto a gente achar que eles têm que ser duros, que eles têm que ser... Eles sustentam a casa sozinho, né? Essa responsabilidade de ser um super-homem, isso sempre vai gerar frustração e isso vai acabar gerando violência. Então, a gente precisa retomar essa educação de que homem, de que mulher a gente quer. As mulheres podem ser o que elas quiserem. Se elas quiserem ser políticas, elas podem. Se elas quiserem ser mãe ou não ser mãe, também é um direito delas. Então, acho que a educação, ela também precisa abordar esses temas. Maravilha. Deputada, eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente hoje. Dizer também que nossas portas estão abertas para que a senhora volte sempre para poder falar mais sobre os seus brilhantes projetos, sobre a sua luta
incansável aí, né, em prol de um Brasil melhor para todos e para todas. Então, muito obrigado, viu? Muito obrigada, né? Muito obrigada, porque eu falo aqui, como eu disse, a gente tem um mandato, né? Um mandato que representa especial as mulheres, né? Sim. Que muitas vezes não tem a sua voz ouvida. Então a gente quer que o nosso mandato possa trazer essa voz, trazer essas demandas. Então, muito obrigada pela oportunidade e viva Partido dos Trabalhadores. Viva, com certeza.